Boa noite, irmãos. Eu gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Lucas 8. Nós vamos ler o texto de 40 a 56. Lucas 8, de 40 a 56. O texto diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva, e serás salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, e a pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Vamos orar. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor acalme o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos a tua palavra, para meditarmos nela e para tirarmos, Senhor Deus, dela lições preciosas para o nosso viver. Abençoa-nos, em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Eu gostaria que nessa noite nós meditássemos numa seguinte pergunta: em que grupo você se encontra? Esse texto nos apresenta duas histórias bem conhecidas. Jesus se manifesta para duas pessoas bem diferentes. Ambas estavam passando por momentos de crise, momentos de dificuldades, mas tiveram um encontro com Jesus. E esse encontro mudou para sempre a história dessas duas pessoas. A Bíblia relata a história de uma mulher que havia 12 anos sofria de um mal. E esta mulher já tinha gasto tudo. A Bíblia relata aqui que ela gastou todos os seus haveres, tudo que ela tinha para resolver o seu problema, que já durava 12 anos. Ao deparar-se com Jesus, aquela mulher envergonhada, humilhada pela situação, aquela situação que a tornava impura diante da sociedade, resolve tocar tão somente nas vestes de Jesus. E este milagrosamente a liberta do seu mal. A segunda história, tão extraordinária quanto a primeira, é a de um homem
que tem uma única filha de 12 anos. É interessante, né? Que a mulher sofria há 12 anos da sua enfermidade e aquela menina tinha 12 anos. Jairo é o nome daquele homem, um príncipe da sinagoga, um homem importante. Jairo clama a Deus, a Jesus, que salve a sua filhinha que está enferma. Enquanto Jesus está caminhando, um grupo da casa de Jairo chega e avisa que a sua filha chegou a falecer. Então aqueles homens dizem, olha, não incomode mais o mestre porque ela já morreu, não precisa mais. Jesus vai à casa de Jairo e aqui o milagre então acontece da ressurreição daquela criança. Durante essas duas narrativas, nós encontramos grupos de pessoas que reagem de forma diferente diante da manifestação de poder de Jesus. E é exatamente nesses três grupos que nós vamos pensar um pouquinho na reação daquelas pessoas diante dos problemas que elas encontram na vida daquelas duas pessoas e que hoje também nós podemos encontrar estes mesmos grupos e que também nós podemos fazer parte, de repente, de um desses três grupos. O primeiro grupo é o grupo liderado por Pedro. O versículo é o versículo 45. Vejam o que esse versículo fala. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem é que me tocou? Este é o grupo que vê tudo de forma racional e aceita tudo como uma simples e mera coincidência. Eu já disse que aquela mulher não quis se apresentar a Jesus. Ela disse, eu vou só tocar e pode ser que ele me cure. Jesus percebeu que havia realizado um milagre e ele então pergunta, quem me tocou? E Pedro então traz a coisa para a forma mais racional possível. Ele diz, Senhor, é coincidência. Todo mundo está te apertando, há muita gente, estão te empurrando. Nada aconteceu. É apenas uma coincidência. Quantas vezes nós fazemos coro com aqueles que tentam explicar de forma racional as intervenções do Senhor em nossas vidas e não conseguimos ver a ação divina, curando, sustentando, suprindo, libertando. Vemos tudo como uma mera coincidência. Nossa relação com Deus, às vezes, é tão rasa que nós explicamos tudo de forma racional. A gente tem que procurar racionalidade em tudo. Queremos uma explicação plausível. Para este grupo, Jesus apresenta as palavras do versículo 46. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Jesus sabia o que havia acontecido. Porque as coisas não fogem ao controle de Jesus. Ele sabia que havia realizado um milagre. O tempo todo, o Senhor está agindo e interferindo na nossa história. É preciso que a gente creia nisso. A solução para este grupo é reconhecer a ação divina, como fez aquela mulher no texto que está registrado no versículo 47. Vejam o que aconteceu. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Diante da intervenção divina de Jesus, aquela mulher
não teve dúvida. Ela estava curada. Jesus havia intervido na sua história. Jesus realizara um milagre da cura que durante 12 anos ela procurou. E ela então não teve outra solução senão se apresentar e dizer a Jesus e àquela multidão o que é que havia lhe acontecido. Na vida do crente não há coincidências. E aí então eu gostaria de contar 2 pequenas histórias para que a gente pense como muitas vezes nós tentamos ser racionais diante das circunstâncias, mas que o nosso Deus está sempre agindo e intervindo. A primeira história aconteceu alguns anos atrás, eu não sei exatamente quantos anos, mas nós ouvimos na televisão, foi muito noticiado, naquele voo da TAM, que estava chegando no aeroporto, lá em São Paulo, que o avião teve que arremeter e o avião bateu num hangar cheio de combustível e o avião pegou fogo e muitas não, todas as pessoas que estavam no avião morreram e algumas também em terra. Mas o fato que eu quero narrar é de uma história paralela a essa, que também foi muito noticiada. Um certo homem estaria naquele avião. Mas quando ele chegou no balcão para se identificar, para fazer o seu check-in, alguém disse para ele que o seu nome não estava lá. Seu nome não estava na lista. Ele não poderia embarcar. E esse homem ficou extremamente aborrecido, porque ele precisava estar naquele voo. E corre daqui, corre dali, procura as autoridades, reclama daqui, reclama dali. O tempo passou, o homem não embarcou e ele ficou extremamente aborrecido. E durante o período em que ele estava lá tentando, resolver para pegar um outro voo, ele viu noticiado na tela o acidente daquele voo. E eu me lembro das entrevistas que aquele homem deu e ele chorava convulsivamente, porque ele dizia, eu deveria estar naquele avião. Foi um milagre, porque e ele brigou muito, porque ele tinha que estar. Mas Deus sabia todas as coisas, e ele não estava, e ele não morreu. A outra história é de uma irmã muito conhecida minha, do meu esposo, ela foi inclusive nossa madrinha de casamento. Esta irmã tinha 6 filhos. E ela engravidou do 7º filho. Ela tinha um problema no coração, seríssimo, já tinha feito cirurgia. E o médico disse para ela que ela não deveria mais ser mãe. Mas ela engravidou do 7º filho. E a gente acompanhou muito a história dessa irmã, porque ela era muito conhecida nossa, lá na igreja no Cruzeiro. E esta irmã, durante os últimos 3 meses de gestação, ficou internada. Porque o médico dizia, se ela tiver parto normal, ela vai morrer. Se ela fizer cesárea, ela vai morrer. O coração não ia suportar. Então o médico resolveu internar. E os últimos 6 meses de gravidez, essa irmã ficou internada. E a gente orava, a igreja orava. Eu era adolescente ainda nessa época, mas eu me lembro muito bem dessa história. Nunca pude me esquecer dessa história. E ela ali internada, e foi chegando o momento dela dar à luz e todo cuidado, e ela internada, e a gravidez de altíssimo risco. E um belo dia ela levantou de manhã, sentiu necessidade de ir ao banheiro, e quando ela chegou no banheiro, ela se surpreendeu, gritou à enfermeira. Quando a enfermeira chegou, ela já estava com sua filhinha nos braços. E ela disse que aquele parto tinha sido o mais tranquilo de todos os seus filhos. Os médicos não acreditavam no que tinha acontecido. Mas ela sabia.
Deus estava com ela. E ela ainda viveu até que aquela criança completasse 7 anos de idade. Não há coincidências para o crente. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, nós não podemos fazer coro com aquele grupo que diz, isso é coincidência. Ah, mas a explicação é assim, assim, assim. Não. O nosso Deus intervém a cada dia na nossa vida. Eu estava lendo certa vez um artigo que eu recebi, contando de uma moça que saiu de casa atrasada, muito atrasada, acordou atrasada, saiu atrasada, perdeu a condução, depois ela chegou no trabalho, teve uma dificuldade lá no trabalho. Eu sei que o dia dela todo foi assim, aquele dia tumultuado. Quando chegou no fim do dia, ela foi fazer a sua oração e ela começou a questionar com Deus. Senhor, que dia! Que dia! Eu acordei atrasada, eu perdi a hora da condução, eu tive que pegar outra condução, eu cheguei atrasado no trabalho, E aí ela foi questionando com Deus. E aí o Senhor disse para ela, minha filha, você acordou atrasada? Porque eu sabia se você pegasse aquela condução, você poderia sofrer um acidente. E aí ele vai dizendo para ela que de todas aquelas situações ela devia agradecer, porque ele estava no controle de todas as coisas. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Nos aborrecemos e até perguntamos, mas Senhor, por que desse jeito? Não há coincidências na vida do crente. Deus está no controle. Então, por isso, nós não podemos fazer parte do grupo que quer racionalizar tudo e que quer dizer, contudo, que tudo é coincidência. Mas há um segundo grupo, aquele grupo dos que pregam a desesperança. Está lá no versículo 49. Vamos dar uma olhadinha lá. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Este grupo é o grupo liderado pelos servos de Jairo. São aqueles que dizem o tempo todo, não tem mais jeito. Não há solução. Deus tem muitas coisas para fazer. Ele não vai se preocupar com o seu probleminha. Ele não vai perder tempo com você. Desista. Não há solução. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é um problema familiar. E aí há esse grupo que prega a desesperança. Desiste. Não tem mais jeito. Deus não vai fazer nada a respeito. Para os protagonistas deste grupo, a resposta de Jesus é o que ele falou para a mulher: tem bom ânimo. Não importa se o seu problema é difícil ou até aos nossos olhos impossível. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus está agindo. Ele se importa, pois a sua resposta para este grupo é a mesma que ele deu a Jairo no versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente. Para a mulher, Jesus disse, tem bom ânimo. E para Jairo, Jesus diz, não temas, crê somente. Ainda há esperança. Tenha fé, e esta fé te dará paz. A paz que não é a ausência de conflito nem de guerra. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo momentos atribulados, né? Às vezes eu escuto, tem uma pessoa que diz o seguinte, de vez em quando, Senhor, chega, já basta.
Quantas vezes a nossa vida é tão atribulada, tão tumultuada, que a gente tem essa tendência de dizer para Deus: Senhor, chega, eu não dou conta, chega. Mas para esses momentos, a palavra de Jesus para nós é exatamente aquela que está lá em João 14, 27, quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo pode estar em guerra, as famílias em guerra, no trabalho, guerra, não importa. A paz que Jesus quer nos dar é diferente da paz que o mundo prega. É uma paz que excede todo o entendimento. Não é a ausência de guerra, mas é uma paz no meio do conflito, no meio da dificuldade. O terceiro grupo é o grupo dos incrédulos. Lá no versículos 52 e 53, nós encontramos esse grupo. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Essa foi a palavra de Jesus para aquele grupo. E aí, quando eles ouviram que Jesus falou, o que diz o texto seguinte? E riram-se dele, sabendo que estava morta. Quando Jesus disse que aquela menina estava dormindo, na realidade ela não estava dormindo, ela realmente estava morta. Mas o que Jesus queria dizer é que ele podia trazê-la à vida. Aquele grupo que antes tinha dito para Jairo: não perturbe Jesus, não tem mais solução, ela já morreu. Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Não importa se ela está morta aos seus olhos, para mim ela está apenas dormindo. E diante disso eles fizeram o quê? Zombaram, riram. É o grupo dos incrédulos. São as pessoas que, quando nós demonstramos a nossa fé no Deus do impossível, elas nos repreendem, elas zombam, elas criticam, porque elas não creem que Deus pode. Há um ditado que diz que nós não devemos dizer para o nosso Deus o tamanho dos nossos problemas, mas nós devemos dizer para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Não importa. Exatamente isso Deus disse para aquela família. São pessoas que então estão prontas a o tempo todo dizer: você está acreditando nisso? Ah, isso não vai acontecer. Desiste. E riem e zombam de nós. Para este grupo, a palavra de Deus está lá em Salmo 30, versículo 5. O que diz lá? Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos recitar essa parte final? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois da intervenção de Jesus, os pais daquela menina se maravilharam e, com certeza, houve grande alegria e regozijo no meio daquela família. Aquela família que estava chorando, pranteando. Filha única. Já pensaram na dor daquela família? E agora Jesus, lá no texto, diz que chamou aquela menina à vida e pediu aos seus pais que dessem de comer. E ela saiu, então, caminhando. E foi muita alegria e muito regozijo. Ainda hoje, Jesus quer ser a resposta para as nossas crises existenciais. Pois ele mesmo diz em João 10:10, um texto que nós conhecemos e que vamos falar juntos: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. Esta vida que Jesus quer nos dar não é apenas a vida eterna, a vida celestial, mas hoje, aqui e agora. Mas diferentemente do que se prega aí fora, não significa que, crendo em Jesus, que tendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não teremos problema. Não significa isso. Significa sim, que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a verdade da palavra de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos desanimados, tristes, porque passamos por dificuldades, por problemas, por tribulações. Às vezes a gente olha para o incrédulo e a gente vê que ele não passa coisas, às vezes, como nós passamos, e a gente encontra lá no Salmo 73, né? O salmista fala isso, mas o texto diz que o salmista foi ao templo e aí ele viu e ele entendeu. A Bíblia não diz que nós vamos viver um mar de rosas. Não diz que a gente não vai ter enfermidade. Não diz que a gente não vai ter problema familiar. Não diz que a gente não vai ter problema financeiro. Não diz que a gente não pode perder o emprego. Não diz que a gente não pode ter uma separação, uma tristeza, uma dor, uma perda. A Bíblia não diz isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós venceríamos porque Ele venceu. Esta é a garantia do nosso Deus. Como crentes em Cristo Jesus, não devemos formar fileiras com os desesperançosos, com os descrentes, nem com os incrédulos. Nós temos que formar fileira com aqueles que creem no poder do nosso Deus, de intervir na nossa história, de trazer paz ao nosso coração, mesmo diante das dificuldades, porque Ele é o nosso Deus. A vinda de Jesus veio nos trazer paz, esperança e alegria, na medida em que fortalecemos a nossa fé. O que Ele fez no passado, Ele pode e quer fazer hoje nas nossas vidas. Não importam as circunstâncias. Não importa o tamanho do nosso problema. Aquela mulher tinha um problema de 12 anos. Ela já havia recorrido a todos os médicos. Mas Jesus interviu na sua história. Aquela menina morreu. Aquele pai e aquela mãe não tinham mais a sua filha. Mas Jesus estava lá. E Ele interviu na história daquela família. Ele tudo pode, Ele tudo sabe, e Ele está presente o tempo todo para suprir as nossas necessidades. Amém? Deus querido, Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, no que a Tua palavra diz, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como o Senhor agiu no passado, na vida destas pessoas, ó Deus, registradas na Tua palavra, e de tantas outras, ó Pai, de forma milagrosa, ó Deus, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, a nossa confiança no Teu poder para intervir na nossa história. Ó Deus, nós apresentamos diante de Ti cada dificuldade, cada problema, cada dor, cada enfermidade. Ó Deus, toma nas Tuas mãos cada situação que nos aflige e dá-nos paz. Paz de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Paz e certeza de que o Senhor está agindo. Ó Deus querido, toma as nossas vidas nas Tuas mãos e dá-nos essa certeza de que apenas precisamos de Ti na nossa vida para sermos felizes e para estarmos em paz. Abençoa-nos em tudo, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.